my friend, estamos começando mais um episódio do BratioCast. E hoje eu tô com um cara, mais um, né? Sensacional. Mas vale lembrar que aqui no BratioCast a gente só traz gente para descobrir a engenharia por trás dos negócios. Só gente de alto nível. E hoje, eu, Aurélio Braulio, que sou o host deste podcast, o papo é com um empresário que entende literalmente de energia, fazer as empresas crescerem com segurança, eficiência, técnica, previsão, isso daí é importante. E com a gente hoje nós temos o Vicente de Paula, fundador da NSA Tech, Soluções Elétricas, eles são referências em projeto de manutenção, em instalações elétricas, em várias grandes empresas por esse Brasilzão aí. Tem algumas unidades fora do nosso radar aqui de Ribeirão. E vocês vão conhecer hoje o Vicente. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela vinda. Muito grato com a sua presença aqui. Eu e o Vicente, nós nos conhecemos recentemente. Mas aquela coisa, né? Quando a sinergia bate, rapidamente flui e as coisas vão tomando forma. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho da história, um pouquinho da trajetória. Agregar para essa galera, esses empreendedores aí que estão começando e às vezes estão meio baqueados. Hoje nós vamos contar umas verdades, né? Que saiba que não é só o que eles imaginam, né? Tem muita coisa nesse caminho aí. Tem coisa, hein? Vicente, vamos lá, para começar. Conta pra galera como é que nasce, né, a NSA. Da onde que vem? A NSA, ela nasceu de um sonho, né? Sempre tive o sonho de ser empreendedor. E aprendi uma coisa, que sonho é feito para realizar, não para ir com a gente para o cemitério. Mas no meio que eu cresci, às vezes eu ouvi muito, isso aí é para pessoas que realmente já nasceu numa classe social diferente da sua, isso aí é para pessoas que na realidade já estão cursando uma faculdade aí. O que ele está arrumando? Particular. O que você está sonhando? Isso aí só é sonho, né? Mas eu falei, uma hora isso vai acontecer. Então, até dependendo de onde nasce, é o famoso sonhador, né? Não, que menino, filho do fulano, é sonhador demais. E aí eu também aprendi, antes do Lehman trazer no livro, sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo preço, e eu resolvi pagar esse preço aí. Aí me formei em engenharia, e aí o sonho era montar uma empresa. E aí eu e o Pedro, que é meu sócio, montamos a NSA. A NSA ela veio com o sonho de entregar algo que às vezes a gente não recebia de alguns clientes. Ou até a empresa que eu estava, a gente tinha essa dificuldade. Pontualidade, comprometimento, a dificuldade em ter um time que atendesse às expectativas não só do cliente, como nossa internamente, a forma de lidar, de ter esse time junto com a gente. E aí em 2015 nasce a NSA, exatamente 27 de março a gente deu start. Show. E esse ano aí fazendo seus 10 anos de vida. Parabéns, né? 10 anos empreendendo não é moleza, hein? É uma história, né? É uma história que dá para lembrar. Primeira década, check. Já tá. Eu falo que você lembra cada segundo, né? Quando você começa a tua trajetória aí. Às vezes para algumas pessoas externas imaginam que esses 10 anos foi só alegria, cara, mas essa caminhada aqui teve muito aprendizado, tá tendo muito aprendizado. Todo dia, né? Muita oportunidade, né, de aprendizado também, para poder... E sempre observando algumas pessoas, tendo mentores aí que nos ajudam muito no conselho. Que dão um apoio. Até entrando nessa vertente de aprendizado, lá atrás tinha o sonho de então empreender e tal, mas qual que foi o incentivo em si? Na realidade, sonhos que eu tinha de estar à frente da empresa, e aonde eu estava, trazia esses sonhos para ser colocado em prática, e aí o dono da empresa que eu trabalhava falava, não, deixa isso para lá. Eu falei, como é que vai acontecer? Para que eu coloque isso em prática, em liderar, em ter como tratar os colaboradores, algum modo de atendimento ao cliente, eu falei, cara, eu vou ter que criar minha própria empresa. Porque aqui você sonha, bate a cabeça num teto chamado
dono da empresa que eu estava. E aí essa dificuldade, falei, cara, quer saber de uma coisa? Preciso. Vou abrir meu negócio e vou empreender. E aí... E até antes disso daí, que essa história aí, essa daí ela é bonita, né? O homem tá escondendo o ouro. Da onde foi que ele saiu, pô? Que às vezes as pessoas ficam colocando dificuldade da onde elas estão. E é importante elas enxergam. Por isso que eu quero trazer alguns caras, desculpe minha palavreada foda, para poder mostrar da onde sai e aquilo que conquista. Então conta pra galera da onde você saiu. Na realidade é o seguinte, meus pais cresceram no sítio, né? Eu cresci no sítio, meu pai é lavrador, né? Por 30, 40 anos trabalhou no sítio, na roça, assim dizendo, e eu também fui crescendo lá. Só que a minha família vem de uma família, meu avô era lavrador, meu pai lavrador, e automaticamente eu viraria um lavrador. Já estava, né? no gatilho ali. E eu naquele momento falei, isso eu não quero para mim não. Foi vendo o trabalho pesado que tinha ali, as condições que meu pai trabalhava, falei, cara, não quero esse trabalho para mim. E aí, numa conversa com ele falou, se você não quer, você vai estudar. E aí, por morar no sítio, eu tinha vontade de fazer um curso técnico, aí fui fazer um curso técnico no Paula Souza, fiz eletrotécnica, e aí comecei a trabalhar, fazer estágio, fui para Campinas, trabalhei na Motorola, de Campinas eu fui para a divisa do Mato Grosso, pela Motorola, e depois vim para Ribeirão. Chegando em Ribeirão, como técnico, sempre esbarrava na questão seguinte, você ia conversar com um cara que era engenheiro e falava, cara, você é técnico, escuta, vai lá e faz dessa forma. E no final, acabava, eu como técnico tenho que ir lá resolver. Falei, cara, vou ter que fazer engenharia, porque toda a credibilidade era do engenheiro que você fazia. E aí a gente é o cachorro correndo atrás do rabo, estuda um pouquinho, vai lá, ganha um dinheirinho, estuda mais um pouquinho, ganha um dinheirinho, vai subindo na escala. E aí eu comecei a fazer engenharia. Foi basicamente reinvestindo, né? Então, tudo que você ganhava, você transformava aquela grana em estudo, que fazia às vezes você ganhar um pouquinho mais, e foi indo até que... É o que eu sempre falo. O pobre, para ele sair da pobreza, hoje tem até outra vertente, né? Ele precisa de duas coisas. Ou estudar, ou se não viralizar na internet. É o único jeito. Porque a gente já tem a oportunidade mais escassa, ou melhor, às vezes nem tem a oportunidade, a gente que tem que gerar essa oportunidade muitas das vezes na nossa vida. Então você vê que as oportunidades elas foram geradas para você através do estudo que o seu pai falou, não, então beleza, você não quer? Então você vai ter que estudar. Então se você não estudar, você vai virar lavrador. E uma das coisas que foi importante nessa trajetória, né, o meio que eu cresci criticava muito por essa questão de eu apenas estudar e não trabalhar. Sim. E meu pai sempre falou, foca nos estudos. Uhum. E por algum tempo, empreender, eu usei um combustível que não foi legal. Porque eu queria mostrar para aquelas pessoas que diziam que eu deveria trabalhar, que ali para os meus pais eles diziam, esse cara vai dar vagabundo, porque ele deveria estar trabalhando ao invés de estudando. Sim. E aí eu falei, cara, um dia eu vou montar um negócio e vou me dar bem para mostrar para esse povo que não é por aí. E eu costumo dizer hoje que esse combustível que eu usei, no caso a raiva do momento ou o ódio do momento, não foi um combustível legal, que às vezes ele acaba machucando o motor, né? Que é o coração. O combustível adulterado acaba machucando o motor, e tudo tem um preço. Então, chegou um momento quando eu consegui montar a empresa, que eu tive um ápice aí, eu falei, cara, agora eu cheguei onde eu tinha que chegar. Tô bem. E não preciso mostrar nada para ninguém. Mas, e aí teve algumas consequências. Que eu falo que tem um lado bonito, que todo mundo conta, mas tem uma trajetória aí também de desafios, de dívidas, de aprendizados, de recomeçar, de se autoconhecer, de entender que o que eu sabia era pouco para estar à frente do empreendimento, que ser empresário é jogo de gente grande, e por alguns anos eu joguei jogo de gente pequena. Não é fácil, né? Se vai entrar, se prepara, né? Se qualifica, porque na hora que entra, o negócio é mais embaixo. É muitas variáveis, né? E você vai ter que entender e ter pessoas que entendem do negócio, porque senão você vai fazer coisas que vai pagar um preço alto mais tarde. E até o famoso ter estômago, né? Você vai ter estômago para situações que às vezes se você trabalha dentro de uma empresa, você não se expõe a ela, que o empresário ele se expõe.
Então, seja trazer uma solução de um determinado problema, sei lá, judicial, fazer um parcelamento de dívida, se ligar para todos os fornecedores, banco, e fazer isso não é fácil. Primeiro que você tem que passar a entender qual é a dívida que você tem, o quanto de juros, o quanto de meses você tem. Você tem que ser um bom cliente para essas pessoas poderem fazer esse favor para você, né? Porque senão você não consegue nada disso. Mas, antes de nós abordar aí para esse lado, termina de falar do aprendizado. E aí você foi para a área técnica, a galera só jogava os BO para você, dava a canetada e sorria na foto, e você nada. Aí o que você foi fazer? Aí eu falei, vou ter que fazer engenharia para ter um pouco mais de respeito aqui no meio, né? Porque fazia a execução, resolvia problema, mas no final você não era um engenheiro. E aí resolvi fazer engenharia. Trabalhava durante o dia, estudava durante a noite. E ao me formar na engenharia, teve alguns trabalhos que eu até fui fazer, trabalhava com algumas pessoas, que o sonho era fazer a primeira ART. E chegar lá como tirar carta, não via a hora do guarda parar para poder dar carteirada. Então eu cheguei lá e fui fazer a primeira RT e o cara falou, cara, você não é engenheiro não? Eu falei, não. Eu achei que você era. Porque a postura na obra, nos lugares, é uma postura de engenheiro, entendeu? Então a carteirinha, o diploma veio só para poder ter um pouco chancelar, mais... né? É isso aí. E aí a vida começou a mudar também. Eu lembro que o primeiro ápice do negócio foi quando eu fiz um e-mail e coloquei lá Enge Vicente de Paula Domingos, né? Mandava fazer o carimbo lá, engenheiro eletricista. Então, vamos dizer que foi até um orgasmo. E ali a coisa começou a mudar. Ali eu falei, bom, agora está na hora de montar uma empresa, de fazer as coisas acontecer e tirar aquele sonho que estava na mente, colocar no papel. A sua saída para montar a empresa foi em 2015? Não, eu tive uma outra empresa, né? Eu tenho uma outra empresa, que é onde eu falo que essa empresa foi a que me ensinou. Essa foi a escola. É a empresa escola, né? Isso aí. Todo empresário que já quebrou na vida, constituiu uns boletins a mais ali para pagar que não deu conta, essa é a empresa escola. Fica lá. Eu também tive essa empresa aí. A Eletro 5 foi essa empresa escola, onde primeira empresa que eu tive, onde ali eu aprendi a empreender, onde apanhei demais, onde ali me ensinou coisas que eu acho que escola, faculdade nenhum iria me ensinar. Como diz Geraldo Rufino, ali eu criei anticorpos para poder seguir como empreendedor. E hoje essa empresa existe também, me deu a oportunidade de ter a NSA depois, como outros negócios que a gente acabou adquirindo aí, virando sócio, mas ali foi o start para que... Pontapé inicial, né? Isso aí, para que hoje a gente saiba lidar um pouco mais com as coisas, né? As variáveis que a gente enfrenta aí no dia a dia e poder contribuir também, né? Porque eu falo que o que a gente passa, com certeza, não é só para guardar para a gente, é poder contribuir com quem está vindo, com as pessoas que já estão aí, às vezes não passou por algumas coisas que a gente já passou. Então, esse conteúdo aí acaba ajudando no dia a dia. O que você enxerga hoje, Vicente, em relação a esse nosso mercado de serviço? Porque muita gente vê as pessoas falando sempre sobre produto. Igual minha esposa, ela formou em administração, fez um MBA em gestão de vendas, até mesmo na própria USP. E é algo que sempre me incomodou, as pessoas sempre falar de produto e nunca falarem de serviço. Então hoje, como você tem uma empresa de serviço, o que você enxerga como dificuldade de uma empresa de serviço? O que as pessoas, de certa maneira, têm que ficar atento? Porque é aquilo que nós estávamos conversando agora há pouco. Às vezes a empresa de serviço entra um dinheiro, ou melhor, você tem um caixa, você gasta todo esse caixa e isso vai entrar de uma maneira extremamente picada. Você tem que fazer essa prestação de serviço. O que você enxerga? Uma das coisas que eu trago aí como primordial é as pessoas. Tá? As pessoas que estão ali com você poder entender que não são só meios, são pessoas que vão te ajudar a conseguir os seus sonhos e que você também, através da tua empresa, possa fazer com que elas alcancem o sonho delas também. Uma coisa que deve se atentar muito é isso que você acabou de dizer, né? Porque empresa de prestação de serviço, muitas vezes, elas acabam fechando o contrato, ou pegando alguns contratos que demanda um bom caixa, e aí se você não tiver uma boa gestão desse caixa, se você não tiver boas parcerias, evitar retrabalhos,
você começa a ter prejuízos e com certeza isso aí vai te causar um problema grande. E faz a empresa, de certa maneira, até quebrar, né? Com certeza. Né? Então, hoje eu até digo, hoje eu não sou engenheiro na minha empresa mais, eu sou gestor. E aí eu tive que aprender isso na dor, né? É preferível ter um outro engenheiro cuidando de obras, mas eu fui conhecer de gestão, né? E não só gestão financeira só não, gestão de pessoas, gestão administrativa, numa série de coisas, que é o bit do negócio está ali. Não adianta você trazer dinheiro para dentro e não ver como é que esse dinheiro vai ser gasto. Sim. Porque dali a pouco, esse dinheiro some, você não vê para onde foi. Até uma coisa que eu ia te perguntar é, qual que foi a primeira coisa que você precisou mudar? A minha mentalidade. A mentalidade. Porque assim, eu tinha uma mentalidade que é o seguinte, cara, você passou dos 2 primeiros anos, 3 primeiros anos no Brasil, nada mais ia acontecer. Não é isso, cara. Todo dia é dificuldade. Pode ter 10, 15, 20 anos. Acontece uma coisa no país, no mundo, tá ali uma dificuldade. Então a mentalidade que é só aqueles início lá que é de dificuldade, não é real. A dificuldade ela vai vir sempre. Sempre. Ela sempre vai existir, né? Vem uma pandemia, vem uma crise, vem uma guerra em qualquer país, aí vai resvalar aqui no você como empreendedor de alguma forma. E aí você está lá tendo que se reinventar. Tem que sentar com o teu time, ver como vai fazer, o que dá para fazer ali, se reinventar para o negócio continuar. E aí nesse momento, se o cara não ter uma mentalidade preparada, padece. Com certeza. E mentalidade você vai criando ao longo do tempo, né? Muitas vezes modelando pessoas, lendo livros, assistindo artigos, lendo artigos, assistindo alguns depoimentos de empresários aí que também passaram por sua dificuldade, cada um nas suas décadas. Assistindo um podcast. Assistindo um podcast. E na realidade isso aí você vai aprendendo e vai mudando a tua mente, entendendo que o que te trouxe até aqui, às vezes não vai te levar mais adiante. Você vai fazendo um compilado, né? Na real. Com certeza. Você faz um compilado de conteúdo, seja curso, seja imersão que você vá, seja um podcast que você assiste, se faz um compilado de tudo aquilo, filtra e traduz aquilo para sua realidade. O que é que funciona e não funciona. Porque muitas das vezes eu vejo que as pessoas, eu quero um mentor, legal, quer um mentor, conseguiu um mentor, você tem, ou a pessoa veio para poder agregar na sua vida, ou você contratou esse mentor, e ela acha que o mentor vai resolver os problemas dela. Mas na realidade o mentor, ele nada mais é do que o cara que vai estar do lado, com a mão aqui falando, será que é melhor você fazer desse jeito? E você toma a decisão. Então se a pessoa, na mentalidade dela, não enxergar que ela é a pessoa tomadora de decisão, não vai. Eu enxergo que é onde realmente a empresa fica do tamanho que ela é. Ou a não ser que realmente a pessoa queira ficar daquele tamanho. Porque realmente, se ela não muda a mentalidade, entender que ela que tem que ir para cima, que as pessoas vai sim fazer determinadas coisas, às vezes dentro da empresa dela, que vai desagradar, mas que ela tem que vencer essa dificuldade e ir para cima de novo, que ela vai ter um problema no caixa dela, que vai aparecer isso como dificuldade, e ela tem que ir para cima de novo. Então, cada vez que aparecer uma dificuldade, é ter que ir para cima de novo. E a mentalidade você vai mudar com humildade, porque muitas vezes você alcança um patamar e você acha que você já é o fodão. Eu não preciso de mais nada. Não é o faturamento que determina a mentalidade. Com certeza, né? Com certeza. E aí você precisa entender que você precisa ser humilde para olhar, fazer perguntas a você, se aonde você está e o que você sabe com o time que você está é o suficiente para o próximo degrau da escada que você vai subir. E muitas vezes você vai chegar no degrau de cima zerado, sem sabendo. E aí você vai ter que buscar conhecimento para aquele degrau. Cada degrau que você subir, a dificuldade vai ser diferente. E os conhecimentos a serem buscados vai ser diferente daquilo que você tive. Então você tem que estar sempre antenado, entendendo que você todo dia é oportunidade de aprender. É como se fosse no último degrau você está sendo CEO. No próximo você virou o zelador. Eu até costumo que todo dia eu tenho a oportunidade de sair com o copo vazio, né? E aprender com ele, e aí no final do dia eu levo para casa aquilo que é importante para que eu comece a aplicar na empresa, na própria vida, e as coisas começam a fluir. Eu quero que você dê de dica para o pessoal, o que você, Vicente, faz hoje, apesar de toda a sua história, o que você passou, etc e tal,
O que você faz hoje para manter uma mentalidade humilde, uma mentalidade de, pô, hoje é só mais um desafio, um copo vazio? O que você faz hoje para poder alcançar toda essa maturidade? Durante o tempo que eu tive uma dificuldade financeira, passei por uma crise financeira, eu fui fazer alguns cursos, buscar autoconhecimento. Que o empresário, todo momento, ele é esticado. E ele vai ter que aprender a lidar com isso daí. É igual elástico, né? É resiliência, né? Você vai ser esticado, você vai ter que, de repente, voltar para a posição original de novo e é esticado novamente. E esse buscar um autoconhecimento, eu descobri que muitas coisas eram crenças que eu tinha, que me limitavam. Então, essas ferramentas que eu parar de estudar é um negócio que eu não vejo mais. A gente vem de uma época que a gente nascia, crescia, passava um tempo estudando, depois passava boa parte trabalhando e depois aposentava. Hoje eu vejo que esse cenário mudou totalmente. Né? Durante o tempo que você está estudando, você está trabalhando e você está vivendo a tua vida pessoal ali. Então eu digo que a maturidade, o conhecimento, ele vai com as tuas buscas de conhecimento no dia a dia. Pelo menos eu tenho feito assim. Estou sempre participando de workshop, sempre participando de seminários, de vários temas que está aí no dia a dia hoje, como inteligência artificial. Basicamente ficar antenado e sempre se reciclar, né? Positivo. Não é porque você já adquiriu aquele conhecimento que às vezes você pode ir na mesma palestra, sei lá, dura meia hora, mas em 5 minutos a pessoa falou, já foi o suficiente para fazer você mudar 4 processos dentro da empresa. E também dá liberdade para o time, para o colaborador falar, porque às vezes a solução do problema que está enfrentando ali está no ouvir. Tá? É mostrar a importância desse colaborador no processo, dentro da empresa, que ele faz parte dali. E quantas coisas lá na nossa empresa foram resolvidas de ouvir. Numa mesa de bate-papo, surgiu a solução de um problema que a gente estava muito tempo aí tentando achar a solução. E olhar para as pessoas. Uma das coisas que um pilar principal que a gente cuida muito é que esse cara se sinta que ali é um ambiente seguro, que é um ambiente para ele chegar, não só mostrar o conhecimento profissional, mas erguer a mão numa vulnerabilidade que ele está precisando. Fazer parte daquilo, entendendo que o sucesso daquilo é o sucesso dele também e precisa dele. A gente tem uma frase lá que a gente é um anjo de uma asa só, precisa de todos para voar. Né? E quando você tem isso, dá liberdade, surgem ideias, surgem soluções de problema, surge uma série de coisas. Não só a discussão em si de ideias, né? Mas realmente a resolutiva de tudo. Às vezes, sei lá, ainda mais na parte elétrica, né? Às vezes o cara acha que sabe, mas só por ele se dar esse direito de conversar, ter humildade numa mesa de reunião, todo mundo tem o direito ali de levantar a mão, opinar, dá oportunidade o suficiente para às vezes o cara do outro setor que estava num perrengue, num serviço, putz, era só eu fazer aquilo? Nossa, achei a solução. É um problema que o cara tá... E que cada um tem o seu tipo de problema também, sim, né? Sim. Então as pessoas também entender isso, que não é porque o seu problema hoje é que do amanhã vai ser o mesmo e que vai ser igual ao do outro. As pessoas, ultimamente eu venho percebendo que realmente as pessoas não entendem o que é empatia. Empatia, na minha concepção, é você entender o lado do outro, mas não viver aquilo. Porque senão, se você viver a dor do outro, você vai viver, sua vida esquece. Sua vida vai de mal a pior. Mas o que eu falo da questão da empatia é... A pessoa não sabe a dor que você está passando, ou um momento, sei lá, um momento de dificuldade dentro do serviço. E é muito mais fácil ela falar para você como não fazer do que ela te dar a solução. Com certeza. Eu vejo que as questões maiores, pelo menos nas empresas de facilities, de engenharia, muitas vezes o problema não é técnico. O problema é relacional, comunicação, emocional. Esse é o desafio da prestação de serviço, né? Dificuldade de fazer com que esse time converse, que esse time trabalhe ali junto. Então, eu acho que quando você consegue suprir isso, mostrando para o time que, tecnicamente, quando você contrata o cara, ele corresponde ao currículo dele que ele te traz lá.
Mas aí você coloca o cara para trabalhar, começam os problemas. Né? Eu não gostei de trabalhar com fulano. O fulano só sabe mandar. Ou o cara está com um problema em casa, ele traz esse problema e às vezes não te comunica. E isso gera um outro problema para você. Então, agora a NR1 trouxe isso daí, né? Cuidar da saúde mental das pessoas. Só que isso aí já vem de longe, cara. Quando você consegue... Isso daí é só uma mera formalização do que muitas empresas já vêm aplicando. Quando você consegue minimizar as questões emocionais, a parte técnica sobressai e aí você consegue entregar muito mais do que às vezes o cliente espera. Né? E hoje, aquilo que se eu tivesse que deixar alguma coisa, olhe e cuide bem do teu colaborador na parte emocional. Porque tecnicamente, com certeza, ele é apto a fazer. Durante o período que ele ficar nos 3 meses, você vai ver que realmente, depois que você efetiva, que realmente ele conhece tecnicamente. Ou às vezes nem que o cara não seja apto, mas se ele se dá o direito de se desafiar, se ele estiver emocionalmente bem, ele passa num desafio de boa. E até a gente diz o seguinte, né? A administração traz o termo chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Né? Conhecimento você consegue ajudar o cara a ter. Habilidade você consegue ele a evoluir nessa habilidade. As atitudes você ajuda ele a mudar. Mas aí vem um termo agora que a gente acabou inserindo aí, que é um C. Então ficou chá, que é caráter. E caráter está envolvido com uma série de coisas. Só que esse você não consegue mudar. Quando o problema é caráter, você tem que demitir. As outras coisas você consegue ajudar, contribuir ao cara buscar conhecimento, a evoluir. Mas o caráter você não consegue. Muito bom. Ô Vicente, fala um pouquinho para a galera, hoje o que a NSA faz de fato, um pouco do tamanho dela, para eles terem dimensão. A NSA hoje está com 70 colaboradores direto, tem aí os seus parceiros, né? A NSA hoje está em Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, Bauru, Presidente Prudente. O nosso trabalho hoje, além de facilities, tem a parte totalmente de engenharia, voltado, trabalho com concessionária de energia, com manutenção também de subestação, né, projetos. Dentro do facilities, a gente atua na área de elétrica, hidráulica e ar-condicionado. Para quem não sabe o que é facilities, são contratos de manutenção. Então, é um termo usado no meio da engenharia, do meio corporativo, que aí você tem um contrato fechado por um período e você presta aquele contrato para a empresa. E aí tem as periodicidades, né? Ar-condicionado geralmente é mensal, onde você tem uma rotina mensal que é executado lá. Elétrica vai muito da atividade que cada cliente faz, tem atividade... A gente vai ter mais demanda, positivo. Né? Porque... A hidráulica também, né? E a finalidade maior é que você mantenha a infra, né? Essa infraestrutura do cliente lá em funcionamento, para que ele possa executar a atividade dele aí sem parada repentina, sem nada corretivo, que acaba tendo um custo muito maior. Né? Então, às vezes, a gente fecha contratos aí, geralmente de 3 anos, 2 anos, vai aí com cada cliente também, e cria-se um cronograma e a gente tem as equipes volantes girando nos prédios, nas unidades de cada cliente aí, fazendo a rotina de cada sistemática dessa, elétrica, hidráulica ou ar-condicionado. Uma logística violenta. Hoje a gente, por isso que a gente criou bases, né? Porque tem cliente Presidente Prudente, se tivesse que sair daqui de Ribeirão Preto, 5 horas de viagem. Mão de obra local, tal. Então hoje tendo lá, ganha o cliente e ganha a gente também. O cliente já é atendido num prazo menor e a gente também evita uma série de coisas do colaborador ficar a semana toda fora, já está a pessoa da região atendendo lá. É sempre pensando no cliente também, né? Nesse deslocamento, o cliente às vezes, muitas vezes está com a instalação dele parada, o trabalho dele parado. Então, reduzir o menor impacto quando ele tem um problema. Às vezes o tempo de deslocamento já seria o tempo hábil até mesmo para fazer o reparo. Pô. Positivo. E assim, uma coisa que a gente consegue através do time é mostrar para eles a importância de um bom trabalho, para que além de você renovar esses contratos após o vencimento, você conseguir outros trabalhos, muitas vezes por indicação. Né? Esse mundo aí, a gente é mais vendido do que comprado. Né? Então as pessoas nos vendem aí, as pessoas acabam ligando lá para a gente, o cliente tal indicou vocês. Então eu mostro a importância que é o trabalho executado no final lá, a entrega que eles acabam fazendo lá. A gente é só um suporte para o técnico de campo, condições de trabalho para que ele vá lá e faça o melhor
E nisso fica cliente contente, empresa contente, colaborador contente. Um tripé aí que eu acredito que faz a coisa andar. Até uma pergunta desafiadora agora. Mão de obra. Esse daí é capoeira, hein? É a dificuldade que todo mundo hoje está passando. Aqui, ó, o que você procura fazer geralmente? Porque, pô, nesse segmento que a gente trabalha, construção civil, tal, a manutenção em si, não é... Eu vou dar um exemplo que eu estou vivenciando ultimamente e eu observando muito isso dentro do hospital, o técnico de enfermagem. Pô, o técnico de enfermagem é justamente a separação que você falou que você tinha no seu antigo emprego, mas o que eu acho engraçado, o que eu acho legal da área da medicina é que eles realmente entendem até onde cada um vai. Então, quando eu faço uma pergunta para o técnico, eu falo, não é comigo. Aí eu faço para o enfermeiro-chefe, ele já responde um pouco mais, fala, não, mas essa outra aqui você precisa ver com o doutor. E aí eu pergunto para o doutor, ele explica tudo mais, ou senão normalmente ele busca o sênior deles lá para poder me dar todas aquelas outras perguntas. O que é um pouco difícil no nosso segmento. Normalmente o cara que está ali na ponta, ele sabe tudo. E o que você faz para lidar com tudo isso? Porque, pô, você tem 5 operações? 5 operações. 5 operações, cada uma numa ponta. Como que você faz para poder lidar com isso? Primeiro é o seguinte, é deixar todo mundo na mesma página. A gente tem, durante o ano, alguns encontros, tá? Que a gente provavelmente acontece em Ribeirão. Traz todo mundo, ouve todo mundo, passa para todo mundo a importância que ele tem e o papel de cada um lá dentro disso daí, tá? Traz para alguns o treinamento técnico e o treinamento emocional, para o líder diferente para lidar. Tem os supervisores e os líderes nessa região também no mesmo nível, pronto para tomar ações necessárias lá que precisar. E no final mostrar que todo mundo é importante. Faz parte de tudo aquilo, aquilo, né? Que eu disse, é anjo de uma asa só, precisa de todos para voar. Que se alguém cometer um erro, cara, todo mundo vai sofrer com aquele erro. Se alguém comete um acerto, todo mundo é beneficiado com aquele acerto. Né? E o que eu percebo hoje com a dificuldade de mão de obra que a gente está? Quando você consegue passar para o cara a importância dele no processo, que não é simplesmente o trabalho que ele executa, que eu estou preocupado em pagar ele. Não, cara, você tem uma importância enorme nesse processo. Sem você aqui, o processo não aconteceria da forma que a gente quer. A coisa acontece. E, inclusive, às vezes, como trabalho em equipe, 2 pessoas, 3 pessoas, tá o cara do lado, quando alguém está fugindo daquilo que a gente preza, o cara fala, opa, estamos fugindo aqui da qualidade, do compromisso, daquilo que foi nos colocado lá e que a gente deve seguir todos os dias. Cara, isso é muito louco, né? Porque eu vejo que para os empresários isso é algo muito... como que eu posso dizer? Não é palpável, mas é muito essencial, que na realidade tudo isso que você falou é cultura. Sim. Então, muitas das vezes o empresário ele não sabe o que é aplicar a cultura e ele não enxerga ela. Mas você só consegue ver realmente isso no longo do tempo. A hora que o cara pôs a mão na consciência ou numa reunião. Só o fato de dentro de uma reunião o cara parar e perguntar é uma cultura que você implementou de dar a voz pro cara. Com certeza. Porque muitas das vezes, principalmente no nosso segmento, é o cara não se sentir pertencente daquilo... por isso que roda muito, então o cara briga aqui com ou o engenheiro, ou o chefe, ou que seja com outro profissional, ele vai para outro, pega as coisas dele, vai e fica pulando, né? E para você poder diminuir essa rotação de colaborador, se não for cultura... E assim, às vezes ele se sente como só um meio, não é um meio, você é integrante aqui, você tem seu valor, você tem a sua função... E o que você faz aqui é primordial para a empresa. E às vezes até mostrar para ele, né? Que se ele quiser mais... Positivo. Ele vai ter, só que ele precisa ir atrás. Com certeza. Não vai adiantar ele ficar choramingando. A gente tem lá pessoas que chegaram como ajudante de pedreiro, na civil, fazendo pequenas coisas que a gente também fazia. E hoje se tornou o melhor mecânico que a gente tem. Tem pessoas que chegou lá também de ajudante, hoje é um eletrotécnico que a gente vira encarregado de obra. Ele sai para as obras hoje coordenando, fazendo uma série de coisas.
Então, pessoas que eu digo, elas chegam com fome de aprender e assim, parece que já tem clareza onde quer chegar. Na entrevista você vira perguntando, cara, eu posso chegar até onde? Quando você mostra pro cara, você fala que esse cara vai. E tem gente que... Você só tem que trabalhar para dar condição para ele. Positivo. E assim, uma das coisas que a gente procura fazer também é contribuir com a evolução dele. Às vezes quer fazer um curso, ou a gente até vê um curso acontecendo e fala, tem esse curso, vocês querem fazer? E aí você começa também a separar o joio do trigo. Tem aqueles que querem e tem aqueles que não querem. Sim. E ali você já começa a entender, cara, se as pessoas estão lá com a oportunidade de um curso que é para elas e elas não querem, você já começa a separar do time que aquilo lá não vai seguir à frente. Porque no final das contas, o conhecimento é para ele, o certificado vai ser dele. Se ele não está interessado em investir em algo que é dele, cara, ele não vai contribuir com a gente lá. Então esse tipo de pessoa a gente já começa a eliminando e deixa quem quer seguir em frente, quem quer fazer diferente. Para não estragar os demais, né? Porque essa pessoa normalmente ela tende a contaminar o ambiente e vai... É o famoso jogo do tigrinho. Se o cara joga ali, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se o cara tá ali com você todo dia, vê você apostando, vê você jogando, putz, eu ganhei hoje. Aí o cara vai ganhar amanhã de novo, mas perde, mas aí não fala. Ele só tá falando que ele tá ganhando. A chance dele contaminar a outra pessoa a apostar é muito grande. A não ser que a pessoa realmente tenha uma determinação tão grande na cabeça dela que ele vê essas coisas, ele exclui todo o resto. Ele fala, não, isso daqui não é pra mim. Então, se no ambiente de uma empresa realmente não tiver a cultura bem estabelecida, né? Dar voz pra galera, fazer os caras se sentir pertencendo naquele lugar, naquele ambiente, esquece. A chance de, no mínimo, não ficar é grande, né? E a chance da empresa não obter o sucesso é muito maior. Que a conta chega. E uma das coisas eu acho que é primordial também é você ter credibilidade naquilo que você diz, né? Muitas vezes a gente percebe que alguns empresários falam, mas não fazem. E então, falou que vai fazer, faz. Porque assim como o filho está olhando o que um pai está fazendo, todos os passos, o colaborador também está olhando. Esse cara disse isso. Vamos ver o que ele vai fazer. Você tem que ser o primeiro aí, você é o vagão que vai puxar essa locomotiva. Né? A locomotiva vai puxar esses vagões. Então, cumpre. Tenha credibilidade ali, porque se você perder... E hoje, ainda mais hoje, que qualquer proposta que o colaborador recebe, às vezes ele fica balançado. Graças a Deus a gente não tem esse tipo de problema. O nosso turnover lá é muito baixo. Né? Algumas pessoas que saíram foi porque realmente uma oportunidade era muito melhor e a gente, na realidade... Não tinha condição para poder oferecer mesmo. E a gente deseja que ela vá realmente, porque tem uma oportunidade imensa pelo profissional que ele é, né? E está aqui para sempre apoiar. Mas quem fica lá, a gente tenta todo dia mostrar para eles que ali também eles vão conseguir realizar, tem oportunidades todos os dias vindo ali e nos ajudar cada vez mais a aumentar a nossa carteira de cliente, a chegar a lugares que a gente também sonha, né? Até uma coisa em relação a cliente que eu ia te perguntar, os desafios de captar esses clientes. Porque esse serviço, no meu ponto de vista, é relacional pra caramba. Então, quais são os desafios que você tem para fazer essas captações? Geralmente, quando a gente chega num cliente, ele já está descontente com o que ele tem lá. E às vezes a gente chega por indicação. Às vezes o cara tem alguém que está lá fazendo facilities para ele, não está atendendo o contrato, está tendo muita reclamação. Muitas vezes... Você chega pela dor. Sim, muitas vezes está num ponto que ele já não suporta mais. E aí, às vezes, ele sai pesquisando com outros concorrentes ou até parceiros no mercado e essa indicação chega nesse cliente dessa forma. E é sempre assim, né? Você tem que mostrar, chega lá, é um período de mostrar o teu trabalho, porque já passaram tantos... na chupeta e dá para ele poder... E já passaram tantas empresas lá que, cara, ele tá igual o São Tomé, vê para crer. Então é um trabalho aí inicial, que você tem que fazer, mostrar para ele e falar, não, é possível sim atender o contrato como você quer, como você deseja. Geralmente nos contratos que a gente pega por indicação, é um ano aí mostrando só o trabalhando trabalho. O cliente. Isso, mas geralmente é a dor. Ele já não suporta mais
as empresas que estão lá, que prometem e não entregam, sem condições de trabalho para os colaboradores. E você vê como que isso, cara, atrapalha o nosso mercado, né? Porque, pô, se a gente só chega pela dor, quer dizer que não tem profissionalismo no setor, pô. Então, o fato de não ter profissionalismo, ou melhor, quando a gente chega, beleza, minha empresa resolve. Quando a gente chega, a gente tem que ficar 1 ano mostrando do que a gente é capaz, porque todo o resto do mercado não tem qualificação suficiente para trabalhar no mínimo, pô. É muita promessa, né? Não mostra o mínimo. É muita promessa que nada é entregue. Desde o momento que assina o contrato, até quando, na realidade, esse contrato é rompido, nada é entregue. Então, você também chega com a mesma... Por mais que você for indicação, é aquela desconfiança. Ele chega com o mesmo olhar para você. Sim, você é só mais um, né? Sim. E por isso que você vai ter que mostrar realmente ali, principalmente ter a paciência de fazer o teu trabalho, porque quando você fala em 1 ano, é um tempo aí considerável. Sim. E aí que eu entro que você tem que trabalhar o emocional do teu colaborador, porque muitas vezes o teu colaborador vai ser colocado em xeque e malhado lá no primeiro momento. Vai chapuletar ele até. Porque os outros técnicos mentiam tanto, não pode fazer isso por causa disso. E muitas vezes o cliente já está tão saturado que ele conhece um pouco tecnicamente também. Então, às vezes, ele até testa o teu técnico. Cara, como é que funciona isso? Como é que é aquilo? Só para ver o nível da pessoa que você está mandando lá. Né? E isso me ajudou muito. Eu fiz um estudo de caso onde eu ouvi algumas empresas, ouvi o proprietário da empresa, ouvi o colaborador da empresa e ouvi o cliente. E nisso aí eu compilei e falei, cara, o que a gente está fazendo diferente? Porque o proprietário reclamava que a mão de obra não vestia a camisa, que o cara estava ali pensando no dia 5 e no dia 20. O colaborador falava que a empresa só pensava nele para usar ele de trampolim. Não estava nem se importando com ele. E o cliente falava, cara, me vendem uma coisa e entregam outra. Chega para executar sem estrutura nenhuma, sem condições nenhuma. O pós-venda esquece. Depois que entregou, não consigo falar com ninguém. E eu falei, cara, o que a gente está fazendo disso dentro da empresa? Tem coisa que a gente está fazendo igual, não está fazendo igual. Isso nos ajudou também a planejar a entrega, a planejar o que o cliente está vindo. E a gente tem um legado lá que diz o seguinte, eu sempre falo para o time, o nosso olhar é de fora para dentro, como se fosse o cliente. O que o cliente olha, o que ele espera que a gente entrega? Por que eu vou contratar essa empresa? E a nossa entrega tem que ser de dentro para fora. Como você gostaria que entregasse para você? Quais são os fornecedores que às vezes você tem lá na sua casa, que você tem na sua vida, você fala, cara, esse cara faz isso e eu gosto demais dele. Isso é sensacional, né? E aí, pelo menos essa linha, a gente está executando os clientes e tem tido êxito, porque a gente consegue renovar os contratos após 3 anos, 2 anos. É a maneira de mensurar tudo isso, né? Positivo. Os indicadores nossos é isso aí, você estar conseguindo após... E às vezes o dinheiro não vem em primeiro lugar, tá? Sim. O valor lá do contrato... Mas muitas das vezes... Não é o primeiro item lá. Muitas vezes, todo esse trabalho que você executou, todo o teu compromisso, toda a tua pontualidade, toda a tua qualidade, toda a tua postura... Lógico, com certeza, o valor é colocado na mesa, o preço do trabalho é colocado na mesa, mas não é levado em consideração em primeiro lugar. Isso acaba sendo gratificante por aquilo que você faz. Até um ponto para eu poder puxar em cima, que eu vejo que a dificuldade, principalmente de quem sempre começa, em cima dessas coisas aí que você disse, e no começo? Porque hoje a gente tem muita clareza, né? Para poder ver isso e ver, então o olhar de quem está aqui dentro é de fora para dentro e na hora de executar é de dentro para fora. Mas e quando a gente tá no começo? O que você fazia? Na realidade é o seguinte, eu trouxe uma boa bagagem. Na empresa que eu trabalhei, eu comecei como técnico e depois me tornei coordenador. E coordenar me fez participar de vários cenários dentro da empresa que, com certeza, me trouxe um pouco de bagagem quando eu montei a minha. Como é que eu vou captar cliente agora? Que tipo de colaborador que eu vou ter aqui que realmente consiga fazer um atendimento do que aquele que eu espero, que eu consiga aumentar minha carteira, criar uma credibilidade. Só que, no meu caso, por eu estar à frente de alguns clientes,
Quando eu montei minha empresa, alguns clientes acabaram me procurando. É natural, né, do processo, né? da migração. Mas assim, o que eu deixaria? Naquele lugar que você está, antes de você ser empreendedor, aprenda a empreender lá no CNPJ do outro. Aproveita tudo que puder lá. E quando as coisas vierem, o primeiro passo é o seguinte: monta um planejamento, vê qual cliente que você vai buscar, como você vai fazer isso aí, se vai relacionar o teu trabalho antigo com aqui, tá, com as pessoas que te conhecem, vai atrás teus contatos aí de network para te indicar. Porque, somente hoje, tá? Quando eu comecei, já tinha uma fragilidade de mercado, como eu te falei, a deficiência em ter empresas que atendia. E hoje é muito mais, tá? Tem inúmeras empresas prestando serviço, só que muita gente está deixando a desejar. A pandemia me mostrou isso aí. Chegou na pandemia, teve cliente que ele tinha lá 30 fornecedores, ele ficou com 10. Os 10 que entregavam. E aí, cara, ele sobrecarregou esses 10, que esses 10 às vezes eu tive que fazer até outras parcerias, dar trabalho para outros parceiros menores para poder conseguir fazer a entrega. Então o começo, com certeza, a tua trajetória e o teu conhecimento por onde passou, ele vai te ajudar em algumas coisas. Agora, em outras você vai ter que... Sim, agora vamos supor, saí da engenharia, nunca trabalhei e montei uma empresa. Vai apanhar. Vai apanhar. Aqui, só que assim... Olha o carimbo aqui, ó. Tá aprovado. Só que é o seguinte, acredito que foi o teu caso. Foi. Tem contatos, tem gente que já está há anos aí no mercado. E eu acredito que, como você já fez uma vez, você gosta de ouvir quem está ali. Vai dar uma olhada, como é que esse cara fazia, como é que esse cara fazia, como é que esse cara faz. Tem gente que não, tem simplesmente que monta, e não estuda o mercado, não estuda nada. Cara, porque... Não sabe nem quanto o mercado regride ou cresce no ano. Na realidade, ele não sabe nem aonde o mercado dele atua melhor. Entendeu? Na realidade, eu costumo dizer o seguinte: por que você montou a tua empresa? A realidade começa aí. Só por dinheiro? Só para falar que você é empresário? Qual que é o motivo que te levou a montar uma empresa? Era um sonho seu? Era um sonho do seu pai? Porque, cara, existe diferença. Quando você tem a resposta bem clara, isso vai te ajudar e muito. Sim. É por amor que você ama o que você faz? Porque esse é o principal, que eu acho que todo empresário tem que ter. Fazer o que ama. Porque quando as crises, os problemas vierem, assim como num casamento, eu acredito que o amor é quem segura ou te faz correr. Se você não ama o que faz, você não vai ficar passando a dificuldade financeira, a dificuldade em contratação de pessoas, uma série de coisas, aqueles clientes que, você está segurando o cara porque é essencial para o teu negócio. A primeira labuta, né, que aparecer, você já dá aquela desanimada, você fala, é para ir. E às vezes é igual você estava numa empresa como coordenador, um salarinho bonitinho, todo mês pingando, os benefícios, tudo em dia, etc e tal. Quando você vai empreender, um mês você tem 100 mil na conta. No outro você está com 50. Aí no outro você ficou negativo. Mas no outro você está com 300. E você vive isso. E você tem... foi o que nós estávamos falando no começo, né? Você tem que ter um estômago para poder viver isso. Porque se você realmente não tem esse preparo, não tem posso dizer, talvez até a audácia de pesquisar, buscar. Eu não posso falar que eu não tive, porque eu sempre tive isso. Então, por mais... Hoje eu enxergo que o fato de eu ter iniciado sem experiência me prejudicou em muito, mas acredito que foi um caminho que Deus escolheu para o Aurélio. Porque eu tentei inúmeras vezes buscar um emprego, etc e tal, e não conseguia. As minhas responsabilidades foram batendo na porta e eu precisei fazer o quê? Precisei ir atrás. Ou eu fazia. Então, as oportunidades se esgotaram ali naquele momento e eu precisava realizar. Então, eu fui abrir minha empresa. Então, eu vejo que, às vezes, as pessoas, elas... detalhe, eu não fui pelo dinheiro. Eu fui porque eu queria. Então, tá. A princípio, o meu objetivo era me formar em engenharia e virar um engenheiro, ganhar tanto por mês... Tô lindo. Não ocorreu isso. Tá, então agora o que eu faço? Vou abrir uma empresa. E aquilo foi tomando conta de mim que eu abria
não pela grana. Ou melhor, eu abri não pela grana. Eu abri porque eu queria fazer aquilo, queria fazer com que o negócio acontecesse. E aí aquela vontade de você ver um negócio acontecer, e você começa a imaginar. Então, diferente da galera que não pesquisava, eu fui entender o que era, como que era o mercado. E nem tinha chat GPT naquela época, hein? Era tudo... Aqui, ó, diferente da sua época, que não tinha nada. Na minha época, eu tinha um Google ali e ia pesquisando, fazendo um compilado de informação e vai. E nem os cursos de internet, imersão que hoje tem, tinha. Então, você abria o YouTube, você não tinha pessoa, engenheiro falando, abra a sua construtora, etc e tal. Então, era tentativa, e aí você ia, ou melhor, você ia na tentativa. Ou você errava ou você acertava. Você errava, você acertava. Errou, aprende, anota, próximo. Acertei. Pô, se eu for pra cá é melhor, né? Do que ficar... Mas eu vejo uma vantagem também para quem cai de paraquedas. A pessoa cai lá com um papel em branco. Tá? Se tiver disposto a aprender, vai. E quem já vem, às vezes, de algum lugar, vem com vício também, vem com crenças também. Então, todos vão enfrentar as dificuldades. Né? É lógico que às vezes, está um pouco à frente daquele que está cru, que está começando, mas esse que está cru também, se ele souber amar o que faz, for alguém que vai estudar o negócio, ele tem uma oportunidade de escrever uma história diferente daquele que às vezes já chegou com uma série de crenças, que é o que a gente disse no começo da conversa, a humildade. Eu já tive uma experiência na empresa que eu estava, eu era o fodão lá na empresa, a minha vai dar super certo. Cara, é totalmente diferente. Muitas vezes naquela empresa que você trabalhava, você cuidava de um departamento. Você abriu a sua empresa e às vezes você é sozinho no começo, com 2 pessoas, então você é tudo. Você é todo o departamento. E às vezes você vai fazer parceria errada, às vezes você não entende que você tem que ter uma boa consultoria, um bom RH. Às vezes você não tem dinheiro para ter um RH, mas tem que ter alguém consultar. Uma contabilidade que te dá um suporte, um jurídico que te dá um suporte. Mas, cara, eu estou começando agora, como é que eu vou ter tudo isso daí? Cara, tem alguém que seja teu amigo, porque a gente acha que os problemas só são das grandes empresas, que as pequenas e as médias não vão ter. Vão ter os mesmos problemas, em proporções diferentes, mas vão ter os problemas. Vai estudar gestão, né? Estuda gestão, o que é de fato uma empresa, o modelo dela. Ela vai precisar de um bom jurídico, de uma boa contabilidade, de um bom financeiro. Lógico, no começo você não vai ter grana para pagar tudo isso. Mas só de você ter um telefone de alguém próximo que você liga, ou alguém do churrasco, né? Sim. Isso daí ajuda. Churrasquinho sempre ajuda. Ou senão você paga o churrasco, que sai mais barato que... Você paga o churrasco... Não, o churrasco lá em casa... O cara é advogado, você tá com um puta de um BO. Cara, é o melhor jeito. Você solta uns 3 contrafilé pra ele ali, e aí depois você fala, não, rapaz, eu tô com um BO lá na empresa. É o melhor jeito, que... Senão você também fica se prendendo. Com certeza. Tudo que é grana, né? Então eu acho que a pessoa, por mais que a vida ela tenha um desequilíbrio, é a gente saber equilibrar todos esses pratos ao mesmo tempo. Então, um vai mais para cima, outro vai mais para baixo, e você vai aqui, ó, só se mantendo firme. Não tem recurso, então liga. Igual nós estávamos conversando da manutenção, eu não sei fazer, você me deu um toque, e aí, Vicente, me ajuda. E está sempre antenado, né? Sempre tem alguém que sabe de alguma coisa que você está precisando ao redor. E aqui, volta a falar de novo, a humildade, porque tem gente que às vezes está com um problema, mas não é humilde para perguntar. Você conhece alguém que saiba disso que eu estou precisando passar lá na empresa? Independente de eu ter uma experiência, mas a minha experiência, como lá eu atuava na parte técnica. Aí um engenheiro monta uma empresa. Cara, o que ele conhece de gestão? Nada. O que ele conhece de RH? Nada. O que ele conhece de financeiro? Pô, financeiro era de casa. Cuidava do meu dinheiro, administrava meu dinheiro lá em casa. O que ele conhece de pessoas? Um pouco das pessoas dos técnicos que coordenava. Então, assim... Aconteceu... Era um pouquinho de cada coisa. Que com certeza ia ter seus problemas, ia dar merda, como deu. Né? E aí foi um momento que você precisa decidir, cara, para onde eu vou? Para a técnica ou para a gestão, uma vez que eu quero ter isso aqui, e eu já criei alguns problemas por não conhecer de gestão. Aí você fala, cara, eu preciso buscar um conhecimento para fazer as coisas mudarem, senão eu vou pagar um preço na frente. Eu tenho uma pergunta na cabeça. Tomada de decisão. Vicente de Paula, como você faz? Hoje, eu tenho alguns critérios, mas no passado, eu sou uma pessoa que o meu perfil ele é muito emocional. Então, eu fazia uma análise superficial
Vou dizer até que era como minha mãe mandou. Hoje não. Hoje eu, dependendo eu sempre tento colocar numa escala de prioridade. Se é urgente, a ser tomado, se pode ser tomado depois. Analisar 360 tudo que envolve. Porque muitas vezes eu estou com pessoas que têm uma visão micro e falam assim, vamos por aqui. E às vezes esse por aqui vai criar um problema ainda maior. Então, dá uma olhada 360, do começo ao fim, o que vai nos trazer. Muitas das coisas não resolvemos, não toma decisão na hora. Na hora, né? Tá? Antigamente eu tomava na hora, hoje não. Às vezes a gente costuma colocar num caderno, põe algumas perguntas, fecha e dali uma semana, quando requer, e pode, porque tem coisa que infelizmente você vai ter que tomar a decisão agora, meu amigo. E aí ter também pessoas a quem recorrer, não para tomar decisão por si, mas para te ajudar nessa tomada de decisão. Né? Ouvir pessoas importantes aí, com conhecimento, com uma sabedoria aí de vida mesmo, que vai te falar, cara, na minha opinião, às vezes é por aqui. E no final, eu sempre costumo ir assim, vou tomar isso aqui e assumir a responsabilidade da decisão, para depois não ficar culpando ninguém. Exato. Chega em alguns momentos que a gente precisa dessa, né? Mas é com certos critérios hoje e não chegou e já toma decisão, que eu vejo muita gente fazer isso aí. E a probabilidade de errar, vamos dizer 50-50. Quando você toma a decisão rápida, sem fazer uma análise mais profunda, sem uma análise num contexto aí que você ouve mais alguém com um pouco mais de conhecimento. Porque muitas vezes alguém já passou por esse problema. Sim. Aqui, ó, acertou. 50-50, acertou. Pô, mérito pra você. Mas se errou, às vezes pode ser um buraco tão grande que você entra. E tem coisas que, por si só, ela não quer que você tome. Se você tomar uma decisão rápida, não vai ser a decisão correta. Ela requer que você tome um certo tempo. Principalmente, às vezes, conflito de colaboradores. Se você já sair tomando uma decisão ali na mesa, às vezes você vai ser injusto, às vezes você não vai ser correto, porque muitas vezes existe o calor do clima também. Uhum. Dependendo da decisão que você tem que tomar, muitas vezes envolve jurídico, envolve uma série de coisas. Às vezes é decisão de aquisição, de você estar investindo em algo, e é uma decisão que requer tempo, requer uma análise muito maior. E muitas vezes o outro lado está te pressionando para fechar o negócio. Contrato principalmente. Às vezes, o contrato que se parece viável, lá no final, nas entrelinhas, ele não é viável. E quantas pessoas assinaram porque estão sem trabalho naquele momento? Cara, eu preciso de trabalho a qualquer custo. Cara, tem coisa que é melhor você ficar parado ali. Aprendi com a Kelly Bicalho, da Brasilux. Se não for para ganhar nada, que não faça nada. Porque senão a gente também entra num baita de um BO gigantesco, porque a gente entra num desespero, eu preciso pagar as contas. E realmente esse pagar as contas vai ser benéfico só para o outro, que vai ficar te cobrando de uma prestação de serviço e você não vai conseguir entregar porque seus custos não fecham. Aí você pagou um mês as contas, mas vai ficar com mais 4 para... E às vezes eu me deparo muito com isso aí com alguns amigos, assim, hoje o cara vive num cenário onde o que ele ganha é muito pouco pela bucha que ele tem. Muitas vezes o colaborador dele ganha muito mais do que ele. E assim, quando der problema, que vai às vezes dar, cara, o que tem nas mãos dele para resolver é muito maior do que o colaborador. Então, na ânsia de fechar algum contrato, ele passou despercebido ou não se atentou na tomada de decisão sobre essa questão. Ou achou que durante o processo ele ia equalizar essa conta. Mais ou menos o casamento assim, com o tempo melhora. Se você não fizer nada, se você não fizer algo diferente, se você não buscar... Se não tomar atitude. Se você não tomar atitude, não vai melhorar. Pelo contrário, vai piorar. Né? Então, uma coisa que eu aprendi com o Abílio Diniz também é o seguinte, principalmente em contrato, não deixe as pontas soltas. Perde-se um tempo antes de assinar o contrato para que não crie atrito no meio e no fim. Tudo que tiver que ser colocado em pauta, tudo que tiver que ser tratado, faça antes de assinar. Trate antes de assinar, porque depois, meu amigo, aí vai ter que envolver jurídico, aí vai virar um calor desnecessário. Então, e a gente faz ao contrário aqui, faz as coisas correndo e depois quer levar para o jurídico para enfrentar. É igual contratação. A gente, ainda mais hoje que a mão de obra está escassa, cara, a gente contrata rápido e demora para mandar embora. Não, tem que ser o contrário. Analisa,
Contrata devagar, vendo, e tem que demitir, demite, porque senão você vai criar. Porque senão você vai só arrastando, né? Então, eu queria saber um desafio que você teve. Um dos grandes top, não precisa nem ser o top 1, que às vezes o top 1 desperta gatilho. Um top 3 aí, vai. O maior desafio que eu tive, tá, foi no começo, onde, como eu te falei, engenheiro à frente de uma empresa, e esse desafio trouxe dívidas. E quando essas dívidas vieram, eu costumo que eu ainda era barriga verde como empreendedor. O Vicente engenheiro estava mais presente do que o gestor. Sim. E não sabia lidar. Então, isso para desvencilhar do cara que é técnico, né? É difícil. E assim, esse mundo era desconhecido, de dívida, de cobranças, de bater na porta, de o que fazer. Era um mundo desconhecido. E nesse momento eu tive que me transformar, ter a consciência que eu não sabia nada, que aí muitas vezes vem o ego. É difícil você olhar e falar, cara, você fez só merda com as tuas decisões e com as tuas escolhas como engenheiro na gestão de uma empresa. E agora você sabe o que te trouxe aqui não vai ser o suficiente para te tirar daqui. Então, nesse período eu tive que reconhecer, aceitar primeiro que existia uma dívida e falar agora, o que eu preciso aprender, fazer para sair daqui. E aí fui buscar esses conhecimentos com pessoas do meu lado, com pessoas externas, buscar um autoconhecimento meu para me transformar numa outra pessoa, aí voltando já para o gestor, deixando de lado um pouco a engenharia, para jogar um jogo de gente grande. Com mais consciência. E sanar essa dívida, trazer as coisas, mas foi um período aí de assim, eu ia para casa, não dormia, a família acabei deixando de lado, porque todo dia de manhã era uma novidade, era algo novo que estava acontecendo. E aquilo isso consome primeiro a gente. É o nome que vai para o Serasa, depois é o pessoal batendo na tua porta. O primeiro é o nome que vai para o Serasa. Aí você aprende que, beleza, isso daí não é nada, e é o nome que está lá. Aí vem as pessoas batendo na sua porta. Aí você aprende que conversas difíceis é necessário, que você tem que sentar com o cara e falar, irmão, eu tô te devendo. Isso é nítido, é fato. Eu vou te pagar, mas eu não vou conseguir no tempo que você quer. Pode ser nesse? Beleza. E a constituição da dívida, ela te amadurece em não errar ou analisar muito melhor. Positivo. E nesse momento, você vai ter que olhar para braços jurídico, administrativo junto de você, que vai fazer um planejamento e até o teu time, porque assim, quando a dívida chega, o time sabe disso aí. E às vezes o time fala, cara, essa empresa vai rodar, vai quebrar. Então é um trabalho também que você tem todo dia ali de mostrar para o pessoal que vale a pena ficar. É um trabalho de formiguinha e vai muito do que você fez antes. Quem era você antes? Porque você se transformar somente no momento de crise, será que o colaborador vai dizer, cara, será que ele está dessa forma porque agora ele está precisando de mim? Como esse cara era tratado antes? Porque esse cara só vai ficar, porque se ele não sentir pertencente e entender que realmente ele ama estar ali, ele não vai ficar. Agora é a oportunidade dele ir embora, porque, cara, além de tudo, eu vou perder o meu ano de casa que eu tinha aqui, o meu dinheiro eu vou perder. Exato. Então, você, desde o início, se preocupe com as pessoas. Porque quando as crises vierem, você não precisa convencer elas que vale a pena ficar ali. E ela vai ficar porque... E você não precisa ficar preocupado se elas estarão. Você pode ter certeza que elas vão estar. Elas não precisam dizer para você, conte comigo. Você vai ver elas fazendo coisas que você vai ver que você pode contar com elas. É verdade, isso daí foi o que aconteceu com você. Né? E aí, por isso que eu digo, esse foi o período mais difícil. Mas eu posso dizer que esse foi o período de maior aprendizado em todas as áreas da minha vida. E sendo transparente, né? Porque em nenhum momento você fica ocultando a situação das pessoas para poder se fazer de bonzão e você só fala a verdade. Até porque você não consegue esconder tudo sempre e nunca vai acontecer. E quando as pessoas sabem a verdade pela sua boca, aquilo que eu falei de credibilidade continua valendo. Na realidade, às vezes ela até aumenta, porque você antecipou a situação do que o problema chegar
e chegar por terceiro falando 1001 outras besteiras no ouvido da pessoa. Eu tive aí colaborador que ofereceu dinheiro pessoal para me ajudar. Que eu pedindo a Deus, às vezes, um sinal, quando aconteceu aquilo lá, eu falei, Deus, não precisa me falar mais nada, porque era uma incógnita, ele não sabia o que estava acontecendo naquele início, e quando eu trouxe a conversa, mas ele não sabia como é que ia ser a gente sair daquilo lá, ele falou, eu tenho uma grana aqui, se você precisar, está à tua disposição. E isso foi mostrar que eu estava no caminho certo. Em todos, né? Em todos os caminhos, literalmente. Porque o colaborador chegar e fazer isso, você vê que você tá bem com as pessoas que você tá no caminho certo de conversar, de falar a verdade para as pessoas e de que a situação vai se resolver. Por isso que tudo que a gente procura fazer é olho no olho. A gente não tem uma ação trabalhista até o presente momento. Isso não diz que um dia vai ter, tá? Mas a gente procura ser transparente, como você falou, ser justo naquilo que combina e traz o cara, a porta está sempre aberta para as pessoas entrarem lá, trazer ideias, trazer algumas questões que eles possam estar passando, que a gente possa melhorar lá no campo. Isso é muito bom. Né? Justamente não é só dizer, você faz parte disso, é mostrar no dia a dia com as atitudes que realmente ele faz parte, ele é muito importante nisso. E nisso daí fez a gente chegar a 10 anos com essa empresa. A outra que foi a escola está há 15 anos. Hoje nos dá a oportunidade de ter outros negócios e levar um pouco dessa experiência para outros negócios e aprender experiência com outras pessoas também. Mas eu estou sempre aberto a frequentar lugares que eu consigo aprender ainda muito mais com empreendedores que estão aí há 40, 50 anos no mercado, que tem muito para ensinar. Tem gente que ensina o que fazer e tem gente que ensina o que não fazer. Né? Então é sempre estar atento às mensagens que estão sendo passadas. É isso aí. Exato. É isso daí. Vicente, para nós encerrar, a pergunta final, o grande finale. Se você pudesse voltar no tempo, conversar lá com o Vicentezinho, lá na roça, o que você falaria para ele? Não deixe de viver o seu sonho. Seja ele o tamanho que for, não deixe de viver seu sonho. Porque eu vejo muitas pessoas deixando de viver o sonho, porque as pessoas estão dizendo que é impossível. E aí elas vão fazer outra coisa e essa outra coisa muitas vezes não realiza. Essa outra coisa muitas vezes traz um profissional mal sucedido, frustrado, porque ele tinha um sonho e esse sonho, por alguma coisa, ele deixou de viver, deixou de acreditar. E o impossível que muitas pessoas dizem hoje, principalmente nos seus sonhos, como diz o Cortella, é uma palavra grande que gente pequena usa para nos intimidar. Então, tem um sonho? Analisa ele, vê se vale a pena pagar o preço. E vai. E se ele não acontecer, você vai ter uma certeza. Eu fiz, eu tentei e fui até o final. Do que ficar com aquele ponto de interrogação, será que teria dado certo? E às vezes amanhã você vai ver alguém vivendo o seu sonho porque teve simplesmente a coragem e foi. E às vezes você nem vai enxergar onde você errou para, às vezes, numa próxima, melhorar, né? My friends, tá dado o recado, tá vendo aí, ó. Eu falei que o homem ele foi se soltando, começou a aquecer. Você viu, né, Araque? Vicente, redes sociais, contato, tem algum lugar que o pessoal te encontrar? Hoje, nós temos o Instagram, tá? NSA Tech, tá lá. Estamos também no LinkedIn. Legal. Tá? E tem o meu Instagram, que é Vicente_Vencer Feliz, onde eu passo um pouco do trabalho, um pouco de outro trabalho que a gente faz aí em paralelo. Tá sempre ali tentando mostrar para o empreendedor cuidar de si, para que ele esteja bem no CPF e ele possa ter um melhor êxito no CNPJ. Top. Não vou nem falar mais nada, né? Vou encerrar por aqui para não sobressair. Agradeço aí pela oportunidade. Que isso. Tá? Foi muito bom esse... As portas estão sempre abertas. Esse bate-papo aí. Aqui é uma troca. A gente vem aqui e aprende muito também. É um prazer ter esse momento de troca e receber boas pessoas, né? Acho que quando nós fizemos o nosso escritório, a intenção do nosso podcast era justamente essa.
E acho que estamos conseguindo, né, Araque? O Araque tá aí desde o começo, nós estamos, ó... E isso ajuda um monte de gente que está querendo empreender, que está começando, que pode assistir o podcast, pode, às vezes, ali, algo que foi dito, pode ser a solução do problema que ele está procurando também, pode despertar algo, algum interesse. Eu sou esse cara, eu sou o cara que sou fruto de muitos podcasts que eu ouvi e, de certa maneira, me fez chegar até aqui. Eu acho que hoje eu só estou tentando devolver um pouco de tudo isso que eu venho. É um conhecimento gratuito, então um acesso hoje muito difícil a pessoa que não tem uma internet hoje. Então é um acesso que a gente disponibiliza justamente realmente para a pessoa ter esse nível de conteúdo. Um pouquinho da nossa história que a gente contou aqui, poder, né, ser ali uma fagulha, um foguinho no palheiro que vai fazer uma chama enorme, fazer a pessoa acontecer e crescer e assim por diante. Bom, esse é mais um episódio do Bratiocast, senhoras e senhores, do jeitão que o Vicente deixou o negócio numa pegada emocional. Você já sabe onde nos encontrar, @Bratiocast, nosso podcast, @Grupo Bratio, a nossa construtora, e lá tem as nossas redes sociais pessoais também. Então nos segue, não deixa de curtir, compartilhar, mandar pro vô, pra avó, assiste na TV lá, tira esse negócio de jornal aí, vão assistir um conteúdo desse, você vai ver, vai só acrescentar, né não, Araque? Só alegria. My friend, então, até mais, bye.